Tudo bem, pessoal? Voltamos agora para o último vídeo do segundo bloco, que é o bloco que fala sobre modelos orçamentários. Nesse bloco a gente vai falar sobre o PART, Program Access Rating Tool, que é um dos modelos mais recentes utilizados nos Estados Unidos. Foi utilizado, na verdade, porque ele já foi substituído por outro modelo. E a gente vai trazer algumas ideias relacionadas a ele que você já vai ver que acaba se repetindo. E no final eu vou fazer um fechamento sobre todos esses modelos. Vamos lá. Então, inicialmente, você entende que a avaliação de programas na sua organização é técnica e racional? O que há de comum entre o orçamento base zero, o novo orçamento de desempenho e o PART, Program Access Rating Tool? Antes de responder essas perguntas, vamos passar aqui alguns slides. O Program Access Rating Tool, implementado entre 2001 e 2002 nos Estados Unidos, é um questionário utilizado com o propósito para avaliar o propósito, o desenho, o planejamento, a gestão, os resultados e a prestação de contas dos programas federais. O objetivo final é determinar se um programa é eficaz e fornecer recomendações para melhorar os resultados do programa. Então, presta atenção no que eu vou te dizer. Presta atenção. O PART ele se trata de um questionário que é feito pelo próprio gestor e por agentes externos àquele programa. E alguns campos, alguns temas desses questionários são comuns. Por exemplo, planejamento estratégico, objetivos, resultados. A partir dessa avaliação, os programas são ranqueados, ou seja, eles são hierarquizados de acordo com o desempenho deles. E esse desempenho ele é usado para direcionar ou não a alocação de recursos. Ou seja, você vê que o PART, tal qual o novo orçamento de desempenho, tal qual o orçamento base zero, eles se preocupam muito em considerar, na fase de alocação de recursos, o resultado avaliado, encontrado pelos órgãos de controle, pelos gestores, em avaliações recentes. Ou seja, você não faz alocação pela alocação, você faz alocação considerando avaliações anteriores. Então, o que eu tenho para dizer inicialmente, de grande mensagem desses dois blocos é que a gente deve levar para a nossa vida. Não adianta jogar dinheiro sem avaliação. Se você já tem avaliação, você é obrigado a considerar aquela avaliação. Qual é o grande problema que pode acontecer? Muitas vezes a avaliação não é aquela avaliação esperada pela alta administração. Só que é preciso haver o quê? Maturidade. Não adianta também ser xiita, corta o programa. Isso não vai vingar. Mas você tem que usar toda a sua capacidade profissional e intelectual para convencer ou para tomar decisão, porque precisa de coragem para tomar decisão também, de não jogar recursos em algo que está sendo avaliado de forma ruim, ok? Seja por desperdício, seja por corrupção. Vamos avançar. No PART, cada questionário tem perguntas padrão e perguntas personalizadas, dependendo da categoria do programa. O questionário consiste de 25 a 30 perguntas de diagnóstico, que são divididas em 4 áreas. Finalidade e objetivos, 20%, planejamento estratégico, 10%, gestão com peso de 20% e resultado com peso de 20%. Ou seja, preste atenção, com base nessas avaliações, nessa média ponderada, os programas são ranqueados para a tomada de decisão quanto à alocação ou não de recursos, ok? Voltando para cá para os slides. Para cada área serão respondidas perguntas que resultaram em 4 pontuações numéricas de 0 a 100 por área. Tal medida permite que se tenha maior atenção às áreas com maior necessidade de melhoria. As faixas de avaliação dos resultados associados são os seguintes: efetivo, de 85 a 100. Moderadamente efetivo, de 70 a 84. Adequado, de 50 a 69. Ineficiente, de 0 a 49. Então, se um programa ele obtém na área de resultado a pontuação 48, certo? Dentro daquela área, ele é considerado ineficiente. Existe a pontuação por área e existe a pontuação global, seguindo esses critérios. Então, isso aqui é uma tabela que pode ser perfeitamente usada, essa pontuação, para você avaliar programas de governo. Esse autor aqui, que é Gilmore, que é um autor americano, encontrou evidências de que as avaliações do PART tiveram impacto sobre as decisões na alocação de recursos pelo Executivo. Gilmore e Lewis, em outro artigo, buscaram verificar se havia relação entre os indicadores do PART e as decisões orçamentais
nos anos fiscais de 2004 a 2005, e obtiveram evidências que as avaliações do PARTE foram importantes para o presidente, mas foi apenas um dos muitos fatores no processo de tomada de decisão. Que os programas menores, com menos defensores políticos, sofreram mais cortes a partir da aplicação do PARTE, e que os scores do PARTE para a finalidade do programa e projetos se relacionaram com as mudanças do orçamento fiscal em ambos os anos. Então, preste atenção. Isso aqui é outra coisa importante que está no contexto. Programas que não são vitrine de governo, programas com poucos defensores, quando recebem uma avaliação negativa via PARTE, eram cortados. Programas que são vitrines ou que tinham muitos defensores, mesmo com avaliação negativa via PARTE, do questionário do PARTE, não sofreram a mesma proporção de corte de recursos do que os outros programas que não eram vitrine de governo sofreram, o que é algo natural do comportamento humano. Mas é só para a gente saber o que a gente vai enfrentar quando a gente tenta aplicar um pouco de racionalidade dentro do processo de alocação orçamentária. Gilmore e Lewis também constataram que os resultados do programa, que possui ponderação de 50%, foram significativos no exercício financeiro de 2004, mas não no de 2005. Dessa forma, observe que existe uma tendência americana de tornar o processo de alocação de recursos mais objetivo e racional sobre o mecanismo de medição de desempenho dos programas, uma das formas de viabilizar tal tendência. Ok, pessoal? Então, para fechar aqui, o que a gente pode ver de todos esses blocos que a gente viu? Primeiro, que não é porque o orçamento tradicional é lá de trás que você não usa ele hoje. Ou seja, o que é importante do orçamento tradicional que a gente usa nos dias de hoje? Que você precisa saber o que você vai comprar sim. Porque o elemento da despesa é o que você vai colocar no processo de aquisição. Então, não tem como fugir disso. É importante você saber quanto cada unidade orçamentária gasta. Isso é o que você precisa saber do orçamento tradicional, que impacta, tem que estar no seu radar diário, você que é tomador de decisão em processo orçamentário. Segundo conhecimento importante, orçamento de desempenho. Você precisa que as organizações, enquanto organizações, sejam organizações de excelência. Lógico, a organização ser de excelência é ótimo. Ah, mas eu quero buscar excelência no governo, excelência nos programas. E aí você vai aplicar o orçamento programa. Mas por que eu quero dizer isso? Para você não cair na falsa sensação de que o programa está bom, mas a organização está ruim, porque pode ser sorte. Pode ser que aquilo não perdure muito tempo. Então, você deve buscar organizações de excelência, que é a visão do orçamento de desempenho, e programas de excelência, que é a visão do orçamento-programa. Por fim, orçamento base zero, novo orçamento de desempenho e o PARTE, o que é que eles têm em comum? Você tenta dar uma visão mais racional no processo de alocação de recursos. Mas o mais importante é que na hora que você está elaborando o orçamento, que você está tomando a decisão para alocar mais ou menos recursos em determinado programa, em determinada organização, você não pode se furtar a olhar as avaliações. E aí gera um choque, porque muitas vezes as avaliações não refletem o desejo da alta administração. E aí você precisa estar com a mente preparada para enfrentar isso. Você que é alta administração ou você que é tomador de decisão. Você tem que considerar os resultados da avaliação. A primeira situação, como ser humano, é criticar a avaliação. Ao invés de tentar interpretar e aceitar a avaliação, desconsiderar a avaliação, haja vista que ela não refletiu o seu pensamento, o seu preconceito. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é tirar os preconceitos quanto às avaliações. E a partir do momento que as avaliações vierem, você sim considerar elas no processo de alocação de recursos. Lembrando que, também sendo racional e pensando no cenário político, por mais que um programa seja ruim, mas se ele é um programa vitrine, você não vai conseguir, do dia para a noite, cortar esse programa. Então, você pode até suspender os recursos temporariamente, você pode tirar gestores, você pode ser mais rigoroso nas regras para definir o público-alvo, mas você não vai acabar com o programa. Isso é irracional e você não vai conseguir levar isso para frente. Então, mesmo que isso seja, mesmo que o programa não acabe, mas você vai conseguir melhorar o programa, que na verdade é o que você busca por meio das avaliações. E lembrando que programas que são mais fracos politicamente, ao sofrer uma avaliação negativa, esses sim terão um revés muito pior e poderão inclusive ser cortados. Então esse era o meu fechamento final. Fiquem com Deus e até a próxima.